Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com você aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do ensino, da pesquisa e da ciência que se faz no Brasil. Para a gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar de uma figura de linguagem chamada eufemismo que nós estudamos lá já durante o segundo grau. Lembrando, o eufemismo é aquela figura de linguagem que a gente usa quando a gente quer minimizar a força de uma ideia ou a força das palavras, quando a gente quer, de alguma maneira, manipular o sentimento que um determinado texto ou uma determinada palavra traz. O exemplo claro é quando a gente diz fulano foi para o céu, ao invés de falar fulano morreu. Quando aplicado na ciência, a figura do eufemismo pode ser bastante prejudicial, porque a linguagem científica deveria primar pela objetividade e a verdade dos fatos, de maneira que o eufemismo pode às vezes significar uma tentativa de manipulação. É por isso que muitos colegas envolvidos com a área de integridade científica têm, por exemplo, se preocupado com as muitas expressões que são usadas para descrever o plágio ou a cópia pura e simples de texto escrito por outros autores e reproduzido sem permissão. A despeito disso, há muitos textos hilários sobre o tema, mostrando o que um cientista, um pesquisador realmente quer dizer quando ele escreve uma certa palavra ou uma certa sentença em um texto científico. Você vai encontrar algumas referências para esses textos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Nos dias de hoje, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, uma das palavras mais usadas eufemisticamente é a palavra conservador, por conta da disputa ideológica entre diferentes campos e visões de mundo. Tem sido usada a palavra conservador com uma frequência muito grande para descrever uma quantidade enorme de pessoas e comportamentos que talvez não merecessem essa descrição. Embora esse tema seja muito amplo e eu nem de perto desejo varrer de maneira completa todos os significados e consequências filosóficas e políticas dessa expressão, aliás, de maneira até estranha, há muitos cursos de conservadorismo, engraçado, disponíveis na internet, como se um dia o sujeito acordasse e resolvesse: quero ser conservador na vida. E aí vai começar um curso pela internet, estranho. Mas a gente talvez pudesse definir conservadorismo ou conservador como aquela pessoa que deseja manter as coisas funcionando exatamente como elas funcionam no momento, ou seja, conservar a instituição, os costumes, a sociedade e, portanto, conservador seria uma pessoa que de alguma forma acha inapropriado, inadequado ou desnecessário que sejam implementadas mudanças, seja numa corporação, na sociedade, nos costumes, na visão política, enfim. Poderia ser talvez definido de uma maneira ampla dessa forma. Se a gente entender o conservadorismo dessa maneira como foi definida, aparece um comportamento paradoxal para um pesquisador, um cientista que se apresenta como conservador, porque, afinal de contas, durante o desenvolvimento de uma pesquisa verdadeiramente interessante, verdadeiramente original, na grande maioria das vezes, é impossível prever exatamente que resultados serão obtidos, de maneira que um pesquisador conservador vive uma tensão permanente de a qualquer momento encontrar um resultado que possa impor a sua mudança de perspectiva de vida. E isso talvez explique por que os cientistas e pesquisadores são, em geral, mais propensos a mudanças e menos suscetíveis a visões conservadoras do mundo. E isso talvez também explique por que muitos movimentos autodefinidos como conservadores têm ojeriza pelo conhecimento, porque a descoberta de novos fatos, de novas verdades, impõe com muita frequência mudanças dos comportamentos e das visões de mundo, portanto, se opondo a uma visão conservadora. Mas, voltando ao tema do eufemismo e ao uso frequente da palavra
conservador como um elemento de discurso que visa manipular ou amaciar visões, vamos dar aqui alguns exemplos. Se você tem um amigo que é a favor da destruição da natureza, esse seu amigo não é conservador, ele é destruidor da natureza. Segundo ponto, se você tem um amigo que defende o uso de violência como estratégia de ensino, esse seu amigo não é conservador, ele é molestador de jovens estudantes e de crianças e adolescentes. Se você tem um amigo que defende a manipulação dos números ou que sejam escondidos os números de morte da Covid pelo Ministério da Saúde, ou o nível de desmatamento no Brasil, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você não tem um amigo conservador, você tem um amigo manipulador e mentiroso. E um quarto exemplo, se você tem um amigo que acredita que a Terra é plana, você não tem um amigo conservador, você tem um amigo ignorante. Seja preciso com os conceitos. Você, jovem pesquisador, jovem professor universitário, não se deixe enganar por figuras de linguagem como eufemismo. Vamos direto ao ponto. Identifique o elemento, a figura, o experimento exatamente como ele é. Um grande abraço e até o próximo vídeo.